River Phoenix desmaiou do lado de fora da casa de shows. Ele estava lá com sua namorada Samantha Mathis, que recentemente quebrou o silêncio sobre os detalhes daquela noite devastadora. River Phoenix nasceu em 1970 no Oregon. Seus pais, imersos na contracultura dos anos 1960, decidiram batizá-lo em homenagem ao rio da vida do romance Siddhartha de Hermann Hesse, um livro popular entre os americanos interessados em budismo e misticismo oriental. Eles se mudavam constantemente, muitas vezes morando em sua casa móvel. Cada um de seus filhos nasceu em um estado diferente. Eles eram veganos e rejeitavam a medicina ocidental, optando por uma abordagem mais natural com remédios à base de ervas e busca por iluminação espiritual. River era o mais velho dos 5 filhos de Phoenix, todos com carreiras de sucesso, sendo Joaquim o mais conhecido. River descreveria mais tarde sua infância como uma situação desesperadora. Guitarrista talentoso e apaixonado desde jovem, ele teve que usar sua habilidade apenas para sobreviver. Ele e seus irmãos costumavam tocar nas esquinas apresentando hinos e covers para arrecadar dinheiro para que a família pudesse comer. O talento de Phoenix e seus irmãos era tão excepcional que suas apresentações de rua começaram a atrair multidões enormes. Essas plateias eram frequentemente tão grandes que a polícia precisava intervir para dispersá-las. Ele nunca teve educação formal durante toda a sua infância. Seus pais o ensinaram a ler e escrever, e um roteirista mais tarde o descreveu como alguém sem qualquer ligação profunda com história ou literatura. Os pais de River tinham prioridades mais sombrias. Sempre em busca de sua próxima dose de espiritualidade, decidiram se juntar à seita religiosa Filhos de Deus em 1979. Eles buscavam a salvação, mas não faziam ideia do pesadelo em que estavam se metendo. A organização é amplamente considerada uma seita que se aproveita de pessoas vulneráveis. Os Filhos de Deus instalaram a família Phoenix em Caracas, na Venezuela. Vivendo em uma propriedade agrícola, o culto designou-lhes trabalhos como missionários e colhedores de frutas. Parecia uma oportunidade para construir uma comunidade, mas em vez disso, River sofreria horrores indescritíveis. O culto. Filhos de Deus tornou-se repudiado pelos atos horríveis que forçava seus membros a praticar independentemente da idade. River Phoenix não escapou desse tratamento. Em uma entrevista posterior em sua carreira, ele afirmou ter perdido a virgindade após ser coagido aos 4 anos de idade. Felizmente, seus pais se desiludiram com os Filhos de Deus e, em 1977, decidiram retornar aos Estados Unidos. Em Los Angeles, sua mãe conseguiu um emprego como secretária na NBC. Os irmãos Phoenix foram descobertos cantando perto do local de trabalho da mãe por uma agente de talentos que ficou tão encantada com a família que imediatamente os contratou. River se destacou claramente. Ele claramente exalava charme, talento e carisma, e sua carreira decolou rapidamente aos 10 anos de idade. Ao final de seu primeiro ano trabalhando sozinho, já havia aparecido em comerciais para a Mitsubishi Ocean Spray e Saks Fifth Avenue. Em 1980, River estava totalmente comprometido em seguir a carreira de ator. Ele começou a fazer testes e se destacou. Além de suas habilidades musicais e de atuação, ele também tinha outros talentos. Corey Feldman, que frequentemente o encontrava em testes nessa época, afirmou que eles se tornaram rivais amigáveis. Ele também revelou que River era um talentoso sapateador, mas foi em seus papéis de ator que ele realmente se destacou. Em 1984, ele foi escalado para um especial vespertino intitulado O Enigma da Dislexia. Seu irmão Joaquim também atuou ao seu lado em um pequeno papel. Tendo sofrido de dislexia durante toda a vida, River incorporou o papel por completo. Sua experiência pessoal pode ter inspirado a reação subsequente. Sua atuação recebeu muita atenção, e os elogios resultantes impulsionaram sua carreira a um patamar estratosférico. O grande papel que lançou River ao estrelato foi no filme Conta Comigo, de 1986. Baseado em uma história de Stephen King, a atuação do jovem ator recebeu aclamação da crítica e, da noite para o dia, ele se tornou um dos maiores nomes do entretenimento com apenas 16 anos.
Mas o mundo do espetáculo já estava cobrando seu preço. Se você tivesse que escolher uma cena da carreira de ator de Phoenix que se destacasse mais, muitos provavelmente escolheriam a cena em Conta Comigo, onde seu personagem finalmente se abre com seu melhor amigo e tem um colapso emocional. Ao filmar a cena, ele foi incentivado pelo diretor Rob Reiner a acessar suas próprias memórias e canalizar seus sentimentos de traição por parte dos adultos em sua vida. Conhecendo seu passado, é difícil não imaginar o quão difícil foi para ele vivenciar isso no set. No final, ele não só arrasou na cena, como também não conseguiu parar de chorar depois que a cena foi cortada e precisou de apoio emocional durante as filmagens. Talvez essa dor tenha sido o que alimentou seu talento. Seu próximo grande papel veio ainda naquele ano, quando estrelou ao lado de Harrison Ford e Helen Mirren em A Costa do Mosquito. O diretor Peter Weir não escondeu o quanto a atuação de Phoenix o impressionou. Anos depois, ao relembrar o processo de filmagem, Weir comentou que sentia que River era um candidato óbvio ao estrelato, afirmando que ele tinha algo além do talento para a atuação. Laurence Olivier nunca teve o que River tinha. Durante as filmagens de A Costa dos Mosquitos em Belize River Phoenix, iniciou um romance com sua colega de elenco e par romântico na tela Martha Plimpton. Como em uma comédia romântica de Hollywood, os dois inicialmente não se suportavam, mas acabaram construindo um relacionamento que durou anos. River Phoenix era um ativista declarado dos direitos dos animais e vegano. Plimpton certa vez relembrou como os dois foram a um restaurante chique em Nova York. Depois que ela pediu caranguejo de casca mole, River se levantou e saiu do restaurante. Ela o encontrou chorando na Park Avenue. Quando ela perguntou o que havia de errado, ele confessou a dor que sentia por ela ter comido um animal. Sua sensibilidade também definia sua vida profissional. Apesar do elenco repleto de estrelas e do grande orçamento de A Costa do Mosquito, o filme foi um fracasso comercial e de crítica. Isso chocou River profundamente, e ele falou sobre o assunto em entrevistas posteriores, demonstrando uma capacidade única de autorreflexão, uma característica que às vezes o levava a momentos difíceis. É fácil esquecer que quando conseguiu seu primeiro papel principal, River ainda era criança e estava sob a tutela dos pais. Aos 18 anos, sua família já havia se mudado mais de 40 vezes. Com o sucesso recente, finalmente chegou a hora de estabelecerem uma família em algum lugar. Ao atingir a idade adulta, River Phoenix possuía um patrimônio líquido impressionante. Refletindo sua natureza generosa, ele decidiu comprar uma propriedade onde sua família pudesse finalmente se estabelecer. Com sua vasta fortuna, o jovem ator comprou não um, mas 2 ranchos para a família Phoenix, um na Flórida e outro na Costa Rica. Seu 6º filme foi lançado ainda naquele ano. Dirigido por Sidney Lumet River, estrelou mais uma vez ao lado de sua namorada Martha Plimpton em Running on Empty. Mais uma atuação aclamada de sua parte, ele se tornou o 6º indicado mais jovem ao Oscar de todos os tempos, recebendo uma indicação na categoria de melhor ator coadjuvante. Ele perdeu o Oscar para Kevin Kline, mas isso não o abalou. Com sua humildade característica, ele se levantou de um salto de alegria quando anunciaram a vitória de Kline. O próximo papel aclamado de River foi no filme independente de 1991 Dogfight, mas sua sensibilidade voltou a atrapalhá-lo. Interpretando um fuzileiro naval americano ao lado da atriz Lili Taylor, ela comentou posteriormente sobre os efeitos que o papel teve sobre ele, pois o personagem era radicalmente diferente, dizendo que lhe causou muito desconforto. Phoenix parecia mais à vontade em papéis progressistas. 1991 foi um ano prolífico, e ele estrelou mais um papel aclamado pela crítica ao lado de Keanu Reeves em My Own Private Idaho. Sua atuação como um garoto de programa gay recebeu muita atenção com muitos, elogiando a sensibilidade, a pungência e o humor de sua interpretação. Por esse papel, River é parcialmente creditado por trazer o cinema queer para o grande público. Mas durante as filmagens, sua vida também começou a mudar. Na época das filmagens de My Own Private Idaho, River já havia começado a experimentar substâncias ilícitas ocasionalmente. Logo começaram as especulações em Hollywood sobre a extensão do uso de drogas pelo jovem ator, incluindo histórias de que ele aparecia drogado no set de filmagem.
No entanto, outros, como o diretor de Idaho, Gus Van Sant, contestaram essa versão alegando que nunca viram Phoenix se comportar dessa maneira. Independentemente disso, seus problemas com o vício haviam começado e lhe custariam seu relacionamento mais próximo. Martha Plimpton alega que os problemas de Phoenix com substâncias saíram do controle muito rapidamente. Em um relato doloroso sobre o fim do relacionamento com seu namorado do ensino médio, ela contou o quanto o vício dele a magoava e como ela implorava para que ele parasse, o que frequentemente levava a discussões acaloradas. Ela terminou o relacionamento quando percebeu que, em suas palavras, ele precisava mudar e ainda não queria. Mesmo assim, a carreira de River continuou. Após ter interpretado brevemente um jovem Indy em Indiana Jones e a Última Cruzada, George Lucas o convidou para reprisar o papel em As Aventuras do Jovem Indiana Jones, um spin-off prequel. River recusou educadamente, considerando o trabalho na TV um passo atrás em relação ao cinema. Foi uma decisão de carreira típica de um ator confiante, mas atuar não era o que o motivava a levantar da cama todas as manhãs. Amigos próximos e familiares revelaram que sua verdadeira paixão artística era a música. Aliás, ele chegou a afirmar em uma entrevista que suas primeiras apresentações de rua com os irmãos não tinham como objetivo apenas ganhar dinheiro, mas também seguir carreira na indústria musical. River Phoenix era um cantor, compositor e guitarrista talentoso e começou a fazer shows locais em Los Angeles depois de ganhar notoriedade como ator. Como demonstrado por seu veganismo fervoroso, River Phoenix também era um defensor apaixonado dos direitos dos animais e da proteção ambiental. Ele se tornou porta-voz da PETA, fez discursos em manifestações ambientalistas e escreveu artigos de opinião sobre esses assuntos em revistas para adolescentes voltadas para seus jovens fãs. Ele chegou a usar sua renda para o bem, comprando 800 acres de floresta tropical na Costa Rica para a preservação. Apesar de seu ativismo público, ele sofria nos bastidores. Continuava lutando contra problemas com drogas e álcool, segundo seus amigos. Mas ele manteve seus hábitos em segredo, escondendo-os de todos, exceto de seus confidentes mais próximos, temendo que isso pudesse prejudicar sua carreira e sua imagem de exemplo de vida saudável. Ele conseguiu manter essa persona pública até uma noite fatídica que mudaria tudo. No final de outubro de 1993, River se refugiou na casa de seu amigo, o guitarrista do Red Hot Chili Peppers, John Frusciante. Os dois embarcaram numa farra de vários dias, consumindo diversas substâncias ilícitas e negligenciando completamente o sono. Foi o prelúdio para uma noite de música e devassidão que deixaria cicatrizes emocionais em todos os presentes. Frusciante e Phoenix tinham um show marcado no Viper Room em 30 de outubro de 1993. O local era parcialmente propriedade do ator Johnny Depp. Ele, Phoenix, Frusciante e uma série de outros grandes nomes estavam programados para se apresentar como um supergrupo para comemorar o Halloween. Phoenix compareceu acompanhado de seu irmão Joaquin e de sua namorada Samantha Mathis. Em certo momento da noite, River avisou o amigo e músico Bob Forrest que não estava se sentindo bem e que achava que poderia estar sofrendo uma overdose. Forrest expressou dúvidas, já que Phoenix estava de pé e conversando normalmente, mas mesmo assim se ofereceu para levá-lo para casa. Phoenix recusou dizendo que estava se sentindo melhor, apesar do apelo que fizera segundos antes. Em uma entrevista anos depois, Mathis revelou a triste verdade sobre aquela noite. Na época, ela pensava que Phoenix estava sóbrio. O estado dele naquela noite foi um choque completo para ela, e ela se lembrou de que ele estava drogado de uma forma que a deixou desconfortável. Ela se lembra de ter visto Phoenix discutindo com os seguranças da boate. Aparentemente, ele havia se envolvido em uma briga com outro homem, e a segurança do local estava tentando expulsá-los. Ao sair da boate, ele desmaiou na calçada do lado de fora. Imediatamente, começou a se contorcer no chão em frente à sala Viper, tendo convulsões. A multidão reunida teve dificuldade em determinar se ele estava respirando. Sua irmã Rain, também presente, começou a fazer respiração boca a boca em River, enquanto seu irmão Joaquim ligava para o 911. Ele foi levado às pressas para o Cedars-Sinai Medical Center, onde tentaram reanimá-lo. Infelizmente, as tentativas foram infrutíferas.
A 1h51 da manhã do dia 31 de outubro, River Phoenix foi declarado morto com a idade terrivelmente jovem de 23 anos. Um artista e ativista promissor havia desaparecido aparentemente do nada. Nos dias que se seguiram à sua morte, a Boate Viper se tornou um santuário em sua memória. Fãs deixaram velas flores e fotos do lado de fora em homenagem. A própria boate fechou por uma semana em sinal de respeito e, por insistência de Johnny Depp, passou a fechar todos os anos subsequentes no Halloween em honra ao amigo. A mídia foi menos respeitosa. Após a divulgação do laudo da autópsia de Phoenix, que confirmou a presença de múltiplas substâncias ilícitas em seu corpo no momento de sua morte, a reação da imprensa foi perturbadoramente triunfante. Era a história perfeita para um tabloide. Ícone vegano e defensor de um estilo de vida saudável morre por causa de hábitos nocivos. Um escritor o descreveu como o James Dean vegano, comparando a morte súbita e precoce de ambos os atores. A imagem que se criou de Phoenix foi dolorosa para aqueles que o conheciam melhor. Muitos de seus amigos, incluindo o diretor de My Private Idaho, Gus Van Sant, afirmaram que o uso de substâncias por Phoenix foi exagerado pela mídia após sua morte. A verdadeira tragédia, disseram eles, foi que ele era apenas um usuário casual e ocasional que teve uma noite ruim com o pior resultado possível. Após seu falecimento, a mídia culpou River Phoenix por sua própria morte trágica, mas aqueles em Hollywood apontaram o dedo uns para os outros e muitos chegaram a uma conclusão sobre uma única pessoa. Segundo o autor Gavin Edwards em seu livro Last Night at the Viper Room, River Phoenix and the Hollywood He Left Behind. Mathis lhe contou que John Frusciante, membro do Red Hot Chili Peppers, havia dado a Phoenix uma mistura estranha em um copo, o que teria desencadeado tudo. Um relato do diretor William Richard, que trabalhou com Phoenix em Jimmy Reardon, afirma que ele ouviu falar de alguém que estava lá naquela noite e que se escondeu depois com medo de ser preso. Ele disse que mais tarde percebeu que a pessoa dessa história era Frusciante. Independentemente da forma como ele partiu, o que realmente importa é a maneira como River Phoenix será lembrado. Em um discurso emocionante ao aceitar o Oscar de melhor ator em 2020, Joaquin Phoenix homenageou seu irmão mais velho e a influência que ele teve sobre ele. Quando ele tinha 17 anos, meu irmão escreveu esta letra. Ele disse: "Corra para o resgate com amor e a paz virá." Obrigado. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se para ver mais vídeos. Te vejo depois, mas só se eu te vir primeiro.